Efésios 5,18, o apóstolo Paulo nos dá uma declaração que tem impactado a minha vida nesses últimos meses. E eu tenho meditado neste verso e eu tinha outras coisas, outras ideias para encerrar esta conferência. E o Senhor falou comigo. Essa é a mensagem para hoje à noite. Eu estou super empolgado que o Senhor está nos dando essa palavra nessa noite. E diz assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. Amei a tradução que está aí, deixa ela ali. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, e a minha tradução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa tradução que está ali em cima é a tradução da Nova Versão Internacional. A tradução a mensagem que eu gosto também, desse mesmo verso de Efésios 5,18, diz assim: não beba muito vinho, ele vulgariza sua vida. Beba o Espírito de Deus, grandes goles dele. Eu amo essa versão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí: beba do Espírito de Deus, grandes goles dele. Irmãos, beber do Espírito é se encher de Deus. Beber do Espírito é se encher do conhecimento de Deus. Quando a Bíblia fala de nós nos enchermos do Espírito Santo, e quando ela fala de nós nos enchermos do conhecimento de Deus, quando ela fala de nós crescermos no nosso relacionamento e intimidade com Jesus, ela está falando a mesma coisa. Jesus em João 14 disse que o Espírito nos seria enviado, João 14, João 16, para nos falar, para nos trazer, para nos apresentar e para nos fazer crescer no conhecimento do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? E nós estamos falando, o Senhor tem enfatizado nesses dias para nós a necessidade de nós conectarmos mais a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com Jesus Cristo. E hoje o Senhor nos dá esse verso: não beba muito vinho, ela vulgariza a sua vida. Beba o Espírito de Deus, grandes goles dele. Você está com a versão aí, eu quero que ela fique ali na parede por mais um pouco. Eu gosto dessa palavra libertinagem, dessa tradução. Libertinagem, e eu fui ver o que libertinagem, porque a tradução tradicional diz: não beba, não vos embriagueis com vinho, em que há contenda. E aí essa diz libertinagem, que é mais próxima do que o Espírito Santo fala através de Paulo no texto original. E libertinagem significa o uso indevido da nossa liberdade. É quando nós extrapolamos a nossa liberdade. É quando nós perdemos os limites. Então, o que a Bíblia diz é que o resultado da embriaguez com vinho é libertinagem, ou seja, o mau uso da nossa liberdade, mau uso da nossa escolha. Em outras palavras, o beber muito vinho nos entorpece moralmente e nos faz abraçar valores que não são os nossos valores. Quando o Senhor me deu esse verso para falar para jovens especialmente, há uns tempos atrás, eu comecei a orar e falar: Senhor, do que o Senhor está falando exatamente? O que é esse vinho? É só o conteúdo alcoólico? É disso que o Senhor está falando? Que beber muito vinho ou nos entorpecermos nos leva à libertinagem, à perda da nossa liberdade, a abusar? É disso só que o Senhor está falando? E sim, há um elemento disso nesse texto. Há um aspecto de que o álcool exagerado, ou o beber do álcool, o muito vinho, nos leva para esse lugar. Mas eu comecei a olhar para algumas referências de vinho nesse aspecto na Bíblia. E você sabe que Deus tem muito a dizer sobre o muito vinho, ou o vinho dessa era, como a Bíblia fala, em contraste com nós nos enchermos do conhecimento de Deus. E eu quero falar nos próximos 10 minutos sobre esse contraste, e depois nós vamos nos mover. É interessante como a Bíblia se refere a vinho
tanto ao vinho do Espírito, a sermos cheios do vinho do Espírito, como ao vinho dessa era e ao vinho que nos entorpece e que nos leva a perdermos as referências. Em Provérbios 4,17, diz assim: porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Então aqui está falando de um outro vinho, vinho da violência. Em Isaías 28, diz que Efraim consumiu de um vinho, não se referindo ao álcool, mas se referindo ao estilo de vida mundana. Em Isaías 29, continua falando a mesma coisa. No verso 9 diz assim: tardai e maravilhai-vos. Isaías 29, 9. Folgai e clamai, bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. Isaías 51, 21. Portanto agora ouve, ó aflita e embriagada, mas não de vinho. Existe uma embriaguez que não é necessariamente do vinho alcoólico, literal, mas que vem de um estilo de vida que entorpece as pessoas com os prazeres desta era. A Bíblia fala das escolhas e dos prazeres desta era ou do mundo como um vinho que embriaga as pessoas, as culturas. E o resultado dessa embriaguez é uma libertinagem coletiva, um amortecimento dos sentidos, uma perda da noção do que é certo e do que é errado. Deixa eu ler esse verso com vocês. Eu vou ler 2 versos que são bem importantes para o tempo que nós estamos vivendo. Em Jeremias 51, 7, Deus fala sobre a Babilônia, sobre a cultura babilônica daquela época. A Babilônia, que foi um império muito ímpio, muito pecaminoso, e que dominou o mundo naquela época. E Deus fala assim em Jeremias 51, 7. Babilônia era um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava a terra toda. Do seu vinho beberam as nações, por isso as nações enlouqueceram. As nações, os povos daquela época, os reis, ficaram enamorados, ficaram fascinados com o brilho, a riqueza, o progresso, a cultura babilônica, que trazia uma série de avanços, mas que também trazia avanços em bruxaria, feitiçaria, em estilo de vida pecaminoso. E Jeremias olha para a Babilônia, e quando Deus está falando o julgamento para a Babilônia, e fala: as nações se embriagaram com o vinho da Babilônia, e por isso as nações enlouqueceram. Agora, é bem interessante, para o lugar que eu creio Deus está nos levando nessa noite, e eu creio que o Senhor quer desafiar o teu coração, você jovem, você pai de família, todos nós aqui nessa noite. Porque quando nós vamos para o final da Bíblia, para especialmente o livro de Apocalipse, e algumas outras referências, quando a Bíblia fala do espírito da última hora, quando a Bíblia fala do que ia acontecer no tempo da última geração, no tempo quando o final dos tempos se aproximassem, a Bíblia fala do espírito da Babilônia. Ela se refere ao espírito da era em que nós vivemos, como o espírito da Babilônia. E eu quero ler esse verso com vocês, está em Apocalipse 17, 2 e 5. Não precisa abrir, só anota. Apocalipse 17, 2 e 5. Eu estou citando esses versículos rápido para nós montarmos um quadro, entendermos alguma coisa aqui que é bem importante. Porque o Espírito Santo está enfatizando este verso para nós, Efésios 5, 18. Não vos embriagueis com vinho, onde há libertinagem, onde há perda de referência. Deus diz em Apocalipse 17, 2 e 5. Com o qual
se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. A grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Preste atenção, querido. Nós já falamos um pouco disso para quem esteve aqui ontem à noite, hoje de manhã. O Espírito Santo meio que nos guiou ao falar nessa conferência, o que foi diferenciado de outras que nós já fizemos nesse mesmo tema. E eu creio que Deus está falando algo para vocês aqui nesses dias. Eu creio que é por isso que o Senhor está fechando com essa passagem e com essas referências. Irmãos, nós vivemos dias onde a cidade onde nós vivemos, a cultura onde nós estamos inseridos, não só a nossa aqui, mas a cultura meio que mundial, está se enquadrando exatamente nesse texto de Apocalipse 17. As pessoas que ditam a cultura, tanto a nível de governo, tanto a nível de... elas estão se embriagando com o vinho da Babilônia. E o resultado, como disse Jeremias no capítulo 51 e como diz Apocalipse 17, o resultado é uma confusão e o resultado é uma espécie de enlouquecimento coletivo. É uma perda de referência. Nós vivemos em uma época, você vive em uma época onde você não consegue olhar mais para as coisas que nos deveriam dar referência, porque elas não têm mais referências. Você olha para pessoas que deveriam ser moralmente corretas, para, por exemplo, concorrerem a um cargo público, ou para ocuparem uma posição na área de educação, ou na área de formação, ou em uma área familiar, e você olha para aquele quadro, e você fala... parece que tem alguma coisa fora do lugar, parece que eles não sabem mais, não dá para depender das nossas instituições humanas para nos darem referência, nos dar guia. Você já reparou? Eu não sei, algumas pessoas que já não são tão jovens aqui vão concordar com o que eu vou falar agora. Não que eu não seja jovem. Eu até, para passar mais maturidade, pinto a minha barba de branco para ficar um pouco mais, assim, maduro. Mas, irmãos, quando eu era um pouco mais jovem, eu me lembro que quando um filme era classificado de 14 anos, meio que você podia confiar, tipo, dá para assistir, dá para deixar meu filho assistir. O pessoal lá sabe o que está fazendo. E ok. Hoje, há filmes classificados livre que não dá para deixar seus filhos assistir. E você pensa, uau, eu é que estou ficando careta, a gente é que era errado. Irmãos, o nível moral da humanidade está caindo cada vez mais. As pessoas estão perdendo a referência. Elas não conseguem legislar. Os nossos professores nas nossas instituições educacionais não conseguem apontar o caminho. A única grande bandeira das sociedades, da cultura em que nós vivemos é a tal da bandeira da liberdade, querendo dizer o seguinte: você faz o que você quiser, vive como você quiser, desde que você não esteja incomodando os outros, faça o que você quiser. Essa é a grande bandeira das pessoas que legislam. E Deus nos falou que haveria um dia na terra em que, como nos dias de Jeremias, as nações beberiam o vinho da Babilônia e se embriagariam com ela, enlouqueceriam. Isso exatamente é o quadro que nós estamos vivendo. E eu quero convidar você nessa noite para olhar para esse texto, porque ele está falando com a igreja, ele está falando comigo e com você. Ele está dizendo: ei, presta atenção, há um vinho sendo apresentado.
através da indústria do entretenimento, através da cultura, através das definições, das novas definições do que é certo e errado, através até de leis que estão sendo aprovadas, redefinindo família, redefinindo pessoas, redefinindo as coisas. E eu quero ficar só mais um minuto aqui, porque o central da minha mensagem não é essa. O central da mensagem hoje à noite é nós olharmos para o antídoto de Deus e sermos desafiados a um estilo de vida de andarmos cheios do Espírito. Amém? Esse é o que Deus tem para você e para nós. Esse é o único caminho para nós. É o único caminho para a igreja. É o único caminho para a tua vida como jovem. É a única forma de nós sobrevivermos. Não dá para confiar, olhar para outra alternativa. Alguém me perguntou, alguém falou, mas existem pessoas boas. Existem pessoas que têm boas intenções. Pessoas que não são necessariamente cristãs e que não estão na igreja, que não são evangélicas e que não estão lendo a Bíblia como vocês leem, mas elas se candidatam, elas vão lá, elas assumem um cargo, ou elas estão na educação, e elas têm boas intenções. E é verdade. Existem pessoas que se candidatam e que são eleitas presidentes de um país, que são colocados como ministro, existem pessoas, e muitas dessas pessoas são pessoas até honestas e que têm boas intenções. Mas deixe-me te dizer o que acontece. Presta atenção nisso. Porque o mundo, em geral, e mesmo nós na igreja precisamos nos alertar para isso. Porque se nós não precisássemos nos alertar, Deus não nos daria esse verso. Deus não falaria, ei, presta atenção. Meus filhos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Há sempre esse desafio. Mas pense numa pessoa que é uma boa pessoa. Uma pessoa que tem um cargo público. Eu estou usando um exemplo aleatório, só para você entender o quadro. E essa pessoa trabalha das 9 da manhã às 5 da tarde, às 6 da tarde, lá num lugar em Brasília, um lugar no governo de São Paulo, ou em alguma cidade, e ela tem boas intenções. Vamos supor que ela trabalha na Secretaria de Cultura, e ela está decidindo coisas para as escolas, e ela tem boas intenções de educação, ela é uma boa pessoa e tudo mais. Mas ela não foi transformada por Jesus Cristo, ela não está no reino, ela não está vivendo, caminhando com Deus. Mas ela é uma boa pessoa. O que essa pessoa faz? Qual é o estilo de vida dessa pessoa? Ela trabalha, ela quer fazer o melhor. Só que quando ela sai do serviço, quando ela sai lá do seu gabinete, quando ela sai do seu trabalho e vai para casa, às 6 da tarde, quando ela vai para o final de semana dela, porque ela não tem discernimento, porque ela não tem o Espírito de Deus, porque ela não é nascida de novo, automaticamente ela vai se embriagar com o vinho da Babilônia. Vocês estão comigo? Ela vai assistir qualquer filme, ela vai ver qualquer peça de teatro, ela vai ver qualquer coisa na televisão, ela vai ler ela não tem referência. Ela vai praticar coisas, pecados. Ela vai assistir um pouco de pornografia, talvez. Ela vai se encher, preciso me espairecer, ela vai talvez se embriagar até com álcool, se for final de semana. E ainda que ela seja boa, quando ela chegar na segunda-feira, para ela pegar e tomar decisões e legislar sobre a educação da cidade dela, ela vai estar cheia do espírito da Babilônia. E ela vai ser guiada por esse Espírito para fazer as coisas. Consequentemente, a cultura está sendo saturada por isso. Vocês estão entendendo? E aí a importância
esse não é o meu assunto, mas a importância de nós termos, de você estar sendo levantado por Deus, como Deus está levantando uma geração de pessoas cheias do Espírito Santo que ocupem esses lugares. Claro que nós queremos que a sociedade seja transformada. Claro que nós queremos que leis sejam melhoradas. Claro, e daí a única esperança é que haja pelo menos algumas pessoas nesses lugares estratégicos, nos hospitais, nas escolas, nos ministérios, que amem ao Senhor e que proponham e que sejam cheios do Espírito, que não estejam se embriagando com o vinho da Babilônia, mas que estejam sendo cheios do Espírito de Deus. E Deus tem pessoas assim em lugares estratégicos. Mas o que Deus nos mostra é que esse mundo em que nós vivemos, por melhor que as pessoas sejam, se elas não estiverem em Deus, elas estão sujeitas fortemente a estarem se embriagando com o vinho deste mundo, que leva a libertinagem moral, pessoal, que leva à escolha errada da sua liberdade, que leva a decisões erradas e, consequentemente, leva à destruição. Qual é o antídoto de Deus para você e para mim? Qual é o chamado de Deus? Deus diz assim: tem um outro caminho para você. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos de Deus. E nesta noite, eu quero encerrar esse tempo com vocês, dizendo: igreja, é hora de nós nos enchermos mais e mais e mais de Deus. É hora de enchermos as nossas crianças de Deus, nossos adolescentes, nossos jovens, você, sua vida. É hora de você investir, gastar tempo. Encha-se de Deus. Encha-se do Espírito. Como a mensagem diz, beba grandes goles do Espírito Santo. Como é que funciona isso? O que é ser cheio do Espírito? O que é se encher de Deus? Eu não quero ficar no teórico, eu quero que você saia daqui nesta noite sabendo o que fazer, sabendo os passos que você tem que dar. A primeira coisa que eu quero deixar com você sobre ser cheio do Espírito é que ser cheio do Espírito não é algo que acontece com você uma vez na vida e pronto. Não é algo que acontece e, eu fui cheio do Espírito quando eu aceitei Jesus, ou quando eu fui batizado no Espírito Santo, ou quando teve uma reunião, eu fui cheio do Espírito lá 10 anos atrás, foi muito bom, eu já recebi e agora eu estou cheio do Espírito. Jesus falou para os discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, enchidos de Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Não comecem a fazer nada, não saiam sem vocês estarem cheios do Espírito. E em Atos 2, diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. Mas se você continuar folheando Atos, o livro de Atos, você vai ver que em Atos 4, estavam eles reunidos, houve uma perseguição e houve algumas dificuldades. Eles estavam numa casa, numa reunião de oração, orando constantemente por causa da perseguição que estava acontecendo. E eles tiveram um sobrenatural. E quando eles se reuniram, Pedro se reuniu com eles. E eles oraram juntos. Tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. E eles foram cheios do Espírito Santo. Preste atenção. Eles já tinham sido cheios no Atos 2. Agora, Atos 4, as mesmas pessoas foram cheios novamente. Se você continuar folheando, praticamente todas as páginas de Atos dos Apóstolos, todos os capítulos, fala de ou um grupo de discípulos, ou um grupo de pessoas, ou indivíduos sendo cheios do Espírito Santo e sendo movidos pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo, eu quero olhar isso com você. O resultado de ser cheio do Espírito Santo. A primeira verdade que eu quero deixar com você nessa noite sobre nós nos enchendo do Espírito Santo é que Deus quer encher você do Espírito Santo todos os dias. Fale comigo: todos os dias.
é uma experiência constante, é uma renovação constante. Na sua casa, na reunião, na igreja, na célula, no pequeno, aonde você esteja, se você buscar, Ele vai te encher, Ele vai preencher você, Ele vai alimentar você. Não é estático, não é algo que aconteceu e pronto. É constante. Em Atos capítulo 7, na verdade, Atos 8. Em Atos 8, a Bíblia mostra Filipe, um diácono da igreja, e diz assim: e Filipe, cheio do Espírito Santo, começou a pregar, sinais e maravilhas aconteceram. Quando nós começamos a nos encher do Espírito Santo, buscar Deus com intensidade, nós vamos começar a experimentar o sobrenatural de Deus na nossa vida. Foi o que aconteceu com Filipe em Atos 8. Mas em Atos 7, Estevão também foi cheio do Espírito Santo. Vocês estão comigo? Atos capítulo 7. Estevão também foi cheio do Espírito Santo. E eu quero que você veja isso, irmão, porque isso é um grande desafio para nós. Jovens, é um grande desafio para você. Deus tem uma agenda para você. Deus tem uma agenda. Nós vivemos em um mundo que está se embriagando com o vinho da Babilônia. E o que que você vai fazer sobre isso? O que que eu vou fazer sobre isso? Nós vamos nos conformar? Não. A resposta é: eu vou me encher do Espírito Santo e Deus vai me usar para impactar o lugar onde eu estou. Impactar a minha escola, a minha universidade, o meu trabalho, a minha casa. Deus vai me usar. E aconteça o que acontecer, quando você é cheio do Espírito Santo, Deus é glorificado na sua vida e a sua vida ganha um novo sentido. Em Atos 7, Estevão está pregando. E Estevão, diz a Bíblia, Estevão, cheio do Espírito Santo, pregou. E quando Estevão pregou, as pessoas não gostaram do que ele pregou. As pessoas se enfureceram porque ele começou a falar que só Jesus era o caminho para aqueles judeus. E eles foram se enfurecendo, se enfureceram, se enfurecendo. E aí no meio desta passagem, que é versículo 56, 57 de Atos 7, diz assim: eles se enfureceram e rangeram os dentes contra ele. Imagina, Estevão está pregando o amor de Deus, falando de que Jesus era o Filho de Deus, tinha ressuscitado, unção de Deus. E aqueles homens começaram a se enfurecer a tal ponto que eles começaram a ranger o dente contra Estevão. E o próximo versículo fala assim, a próxima frase: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, fixou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Uau! Que visão extraordinária! Ele estava cheio do Espírito Santo e o Senhor abriu os olhos dele e ele viu Jesus, ele viu o Senhor à direita de Deus. Mas vocês sabem o que isso produziu? Deve ter produzido um tremendo avivamento, convenceu todas as pessoas. Estevão estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou essa glória para ele. Mas o próximo verso diz assim: eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos, arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas puseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Uau! O primeiro mártir da igreja. A primeira morte no Novo Testamento por amor a Jesus. E na história da igreja. Estevão. E isso aconteceu num contexto
dele estar cheio do Espírito Santo. Pastor, o que o senhor está falando? Para onde isso está indo? Eu quero te dizer que quando você é cheio de Deus, Deus pode te levar para grandes vitórias. Deus pode te levar para grandes conquistas. Deus pode te levar para ganhar uma cidade inteira, como Filipe ganhou em Atos 8. Mas Deus pode te levar também para a morte. E você sabe de uma coisa? Quando você entende e vê a glória de Deus, não importa o que aconteça na sua vida. E quando nós chegamos nesse estágio, quando nós podemos dizer como Paulo disse, quer eu viva, quer eu morra, não me importa, eu vivo para a glória de Deus. Nós estamos, irmãos, nós ficamos invulneráveis. O inimigo não vai ter mais poder. O inimigo não tem poder na vida de um homem e de uma mulher que não teme nem a morte, que não recua. Não vai ser uma pequena palavra de uma oposição de um professor, ou de um amigo de escola, ou de uma pessoa da rua, ou de um governo, ou uma lei qualquer que vai me fazer recuar. Irmãos, nós, cheios do Espírito Santo, vamos viver uma vida de coragem. Aconteça o que acontecer. E é isso que o Senhor está fazendo na terra hoje. É essa geração que Deus está levando, esta igreja que vai ser a igreja vitoriosa. Quantos aqui querem ser parte da igreja vitoriosa? O mundo está uma verdadeira Babilônia, mas Deus está enchendo a sua igreja do Espírito Santo como nunca. Deus está espalhando o conhecimento de Deus. Deus está levantando conferências como essa, Paixão por Jesus por toda a terra, inspirando músicas, inspirando igrejas. Deus está levantando uma geração que estará cheia do Espírito Santo e que gerará a glória de Deus na terra. Aconteça o que acontecer. Próximo capítulo, Atos 9. O que acontece em Atos 9? Aquele perseguidor da igreja, e vocês todos conhecem a história, estava indo a caminho de Damasco. O que ele vê? Ele tem um encontro com Jesus Cristo. Ele vê Jesus, ele se converte. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele entra na cidade, ele recebe instruções do Senhor, e ele vai para uma casa, ele fica cego. E aí vem o Espírito Santo e fala com um servo da igreja, com um irmão lá da igreja chamado Ananias, e diz: vai lá na rua direita, porque tem uma pessoa, Saulo. Ele não queria ir, mas diz assim, ele cheio do Espírito Santo foi lá, porque o Espírito Santo mandou, e ele chegou lá, e lá estava aquele grande perseguidor da igreja, o homem que tinha a autoridade legal para permitir o primeiro mártir. Ele diz que jogaram as vestes de Estevão aos pés de Saulo. E esse homem, quando Ananias orou por ele em Atos 9, foi cheio do Espírito Santo. E passou depois de um tempo a ser o apóstolo Paulo. Eu tenho uma teoria. Isso não está na Bíblia, mas é a minha teoria. Quando eu chegar lá no céu, eu vou checar isso com Estevão, com Paulo, com Ananias. E a minha teoria é essa. A minha teoria é que a morte de Estevão gerou a salvação de Paulo. Porque está numa sequência na Bíblia. Estevão derramou, teve o seu sangue derramado. Ele não estava fora da vontade de Deus. Em seguida, o Senhor alcança sobrenaturalmente Paulo. Deixa eu contar uma história para você. Já que pode subir. Pessoal, pode subir. Deixa eu contar uma história para você, que eu ouvi da minha prima na Índia, alguns anos atrás. Minha prima é missionária na Índia há mais de 20 anos. Deus está fazendo uma obra extraordinária. Por vários anos, na verdade, décadas e décadas, talvez mais de 100 anos. Muitos missionários foram para a Índia, muitos, e a igreja não crescia na Índia. Havia muita dificuldade, era muito pequeno, menos de 0,01% das pessoas da Índia eram convertidas. Perseguição, luta.
E aí começaram a haver algumas conversões aqui e ali, alguns lugares com mais ênfase cristã, mas nada muito extraordinário. Mas aconteceu um evento. Havia um casal, havia uma família de missionários. Médico, ele era médico, e ele estava trabalhando no norte da Índia, numa região perigosa, onde alguns hindus radicais estavam, já tinham queimado algumas igrejas, estavam fazendo coisas radicais. Isso, talvez uns 16 anos atrás, 16 para 17 anos. E esses hindus já estavam fazendo algumas ameaças. E esse médico, ele era muito querido em toda a vila, em toda a região, porque eles faziam um trabalho, de curar as pessoas e toda aquela coisa. E um dia, estava muito calor, e ele falou para a esposa dele, eu vou dormir no carro. Eles tinham um filho pequeno, e eu vou dormir com o nosso filho no carro. Tinha ar-condicionado no carro e não tinha na casa. E ele foi para o carro, ligou o ar-condicionado, estava dormindo com o seu filho, a esposa dele estava em casa. E nessa noite, vieram esses hindus radicais, circularam o carro dele, onde ele estava dormindo, e colocaram fogo no carro. E esse médico, missionário, servo do Senhor, jovem, morreu com o seu filho dentro daquele carro. E eles não fizeram nada com a mulher, mas o médico morreu. Nos dias que se seguiram, foi noticiado em toda a Índia e foram entrevistar a mulher. A televisão indiana, houve uma certa revolta, porque ele era um médico que estava fazendo bem na Índia, então saiu nas notícias principais da Índia, nos jornais principais, televisão, e foram entrevistá-la. E na primeira entrevista que ela deu, ela falou o seguinte: eu quero dizer para as pessoas que fizeram isso com o meu marido, com o meu filho, que eu os perdoo em nome de Jesus Cristo. Que eu libero graça para eles. E eu quero dizer também que eu não vou embora da Índia. Eu vou continuar fazendo o trabalho que Deus nos chamou aqui para fazer. Uma história bem radical, né? Parece bem triste. E é triste para aquela família. Mas você sabe, minha prima disse para mim, ela falou, Elcio, nós podemos identificar, a partir desse evento na Índia, começou um grande avivamento de salvação de almas. Hoje ela tem um ministério em Delhi, que atende mais de 10 mil crianças por semana. Existem centenas e milhares de indianos se convertendo todas as semanas. A estatística oficial do governo não diz, mas é bem possível que haja mais de entre 15% e 20% de indianos nesse país de mais de 1 bilhão de pessoas que hoje amam a Jesus Cristo. Há um avivamento acontecendo na Índia há uns 15, 16 anos. Custou a vida, o sangue de um mártir, de um servo de Deus. O meu ponto em falar tudo isso para vocês é dizer o seguinte: quando você é cheio do Espírito Santo, o Senhor talvez vai pedir algumas coisas para você. Talvez você vai receber um grande ministério, ou talvez o Senhor vai pedir para você abrir mão de algumas coisas, fazer alguns sacrifícios. Quando nós falamos que nós somos parte do ministério de oração e que tem centenas de jovens que se dedicam lá e que abriram mão de várias coisas na sua vida por um estágio de tempo, às vezes 1 ano, 2 anos, alguns estão lá há 5 e alguns já há 10 anos, e que eles oram horas todos os dias, adoram com seu instrumento horas todos os dias. E quando nós falamos que é um movimento de oração para ver avivamento na nossa cidade, avivamento na terra, algumas pessoas perguntam: mas isso não é muito radical? Como é que é isso? Como é que funciona isso na vida desses jovens? E a resposta, irmãos, está aqui no texto que nós lemos hoje. Esses jovens estão se enchendo do Espírito Santo.
e estão respondendo para o Senhor. O chamado para você é esse. Essa é uma hora para nós nos enchermos do Espírito de Deus. Essa é uma hora, quer sejamos pastores, líderes, essa é uma hora para nós nos enchermos de Deus como nunca antes. Amarmos a Deus mais do que qualquer outra coisa. Restaurarmos o primeiro mandamento em primeiro lugar na nossa vida. Amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E aconteça o que acontecer, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai gerar glória para Deus, e a sua vida vai ser gloriosa. Quer você frutifique muito e fique muito famoso, quer você vá para um campo missionário e a sua vida seja derramada. Você sabe de uma coisa, quando nós somos cheios do Espírito Santo e vemos Jesus como Estevão viu, a nossa perspectiva muda toda. Nós começamos a entender, não porque lemos, mas porque vivemos, que a nossa vida não tem só 60, 70, 80 anos, que a nossa vida é eterna e que como vivemos aqui vai determinar nossa eternidade. Custou muito para Estevão perder a sua vida ainda jovem. Custou muito para aquele médico. Irmãos, mas nós vamos celebrar a vida desses homens e dessas mulheres. Daqui a 10 mil anos, daqui a 20 mil anos, nós vamos estar vendo, porque eles estabeleceram algo que trouxe transformação e a glória de Deus para a terra. Vale a pena, jovem, você ir mais fundo com Jesus. Vale a pena você dizer não para o vinho da Babilônia. Não se embriague com o vinho que está sendo te apresentado, às vezes todos os dias. Diga não e comece a encher do Espírito, encher-se de Deus. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos comigo por apenas um minuto. Senhor, obrigado por Tua palavra nesta noite. Fechamos esta conferência, Senhor, dizendo: nós vamos nos encher do Espírito. Dizendo: Senhor, nós vamos nos encher de Ti, nos encher de Jesus, nos fascinar com Ele. Nós Te amamos, Senhor. Nós Te amamos, Jesus. E a nossa vida é Tua. Oh Deus, livra-nos do vinho da Babilônia. Livra os nossos filhos da embriaguez e da loucura das nações, da loucura dessa era. E desperta-nos para termos sede do Senhor. Ainda que tenhamos que morrer para muitas coisas na nossa vida. Oh Deus, ainda que tenhamos que pagar o preço que Estevão pagou, Senhor, desperta-nos. Desperta os jovens que estão aqui, os adolescentes, as famílias. Sim, Senhor. Você não vai desistir até ter tudo. Meu coração é teu. Você não vai desistir até ter tudo. Meu coração é teu. Você não vai desistir. O Senhor não vai desistir de você nunca. Ele quer o teu tudo. Coração é teu. Declare isso nesta noite. Você não vai desistir até ter tudo.
Pequeno rebanho, essa palavra é pra você. Quem fala contigo é aquele que te chama, meu. Tudo que eu desejo de você é o amor. Tudo que eu desejo de você é a tua entrega. A qualquer custo, me entrega tudo. O que é belo, o que é feio, o que é alto, o que é baixo, eu quero tudo. E é de você que eu quero. Sai do lugar de conforto, sai onde a tua força não depende de mim. Saia, ouse andar sobre as águas, ouse andar no lugar da insegurança, onde eu, somente eu, serei a tua força. E eu te digo, deixa a casa do teu pai, sai do lugar de conforto, sai das proteções de si mesmo, deixe-se cair em mim. Eu te despedaçarei, mas eu te curarei, te transformarei. Oh, vem, oh, vem. Perca a sua vida, encontre o amor. Perca a sua vida e encontre o seu Senhor. É isso que eu quero, diz o Senhor. Segue-me de perto, me conhece, me conhece, me conhece. Oh. Não está escrito que o que eu desejo é o teu amor. Não fui eu quem disse, me ama. Só isso que eu quero, porque você complica. Tudo que eu desejo é tua fraqueza, tua fragilidade, porque não é mesmo que na tua fraqueza eu opero com poder. Não é mesmo que quando você é fraco você é forte. Não é mesmo que a minha graça te basta. Oh, eu te quero todo.
desejo é o amor. Tuas afeições, ainda imperfeitas em processo, sou eu que repararei. Não tente refazer sozinho. Oh, me segue de perto. Oh, vem, encha-se de mim, pois o vinho da minha palavra é melhor que o vinho desse mundo. Vem, vem me amar, vem me dar o que eu desejo, o que eu desejo, o que eu desejo. Oh, me ama com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, e a tua fraqueza eu transformarei em beleza. Me ama com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, e a tua fraqueza eu transformarei em beleza. Me ama com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, e a tua fraqueza eu transformarei em beleza. Me ama com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, e a tua fraqueza eu transformarei em beleza. Deixa tudo sem medo, lance-se em mim, diz o Senhor. Oh, querida minha, levanta-te, vem, não tenha medo, o inverno já passou. Oh, levanta-te, vem, não se esconda mais. Vem provar de mim, porque eu sou bom. Oh, deixe-me ouvir a tua voz, deixe-me ver tua face. Tudo que eu desejo de você é o amor. É o amor. Com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, e a tua fraqueza eu transformarei em beleza. Me ama com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, tua fraqueza eu transformarei em beleza. Me ama com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, e a tua fraqueza eu transformarei em beleza. Me ama com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, e a tua fraqueza eu transformarei em beleza. Me ama com todo o teu coração, me ama com todo o teu coração, e a tua fraqueza eu transformarei em beleza. Renda-se a mim, diz o Senhor. Me ama, venha para mim e eu te encherei.
Se você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito nesta noite, faça alguma coisa, levanta a sua mão, ou vem aqui na frente, ou ajoelhe-se, responda ao Senhor, dizendo: Senhor, me enche, eu quero ser cheio. Eu digo não ao vinho da Babilônia, e eu quero ser cheio do Senhor nesta noite. Se você quer dizer: Senhor, eu te amo com todo o meu coração, venha para o Senhor, venha aqui ou mesmo ali em cima na galeria, dobre o seu joelho, venha aqui na frente e diga: sim, Senhor, eu quero ser cheio do Senhor nesta noite, quero ser cheio do Espírito, eu quero te amar de todo o meu coração, quero pagar o preço, custe o que custar. O Espírito de Deus está aqui para encher você nessa noite, encher você mais uma vez e continuar enchendo. Sim, Deus, nós dizemos sim para o Senhor nesta noite. Senhor, nós estamos dizendo: nós te amamos de todo o nosso coração. Responda ao Senhor. Só mais um pouco, sem pressa. Talvez seja essa noite que o Senhor vai tocar em você. Talvez seja essa noite que o Senhor vai arrancar alguma coisa da Babilônia que te escravizava e vai te encher do Espírito Santo. Talvez você tenha que vir e dizer: eu entrego, Senhor, esta área. Senhor, eu me rendo. Eu digo não. Eu me rendo a Ti, Senhor, nesta noite. Eu quero me embriagar do Espírito, me encher do Espírito, beber goles do Espírito nesta noite. Espírito é melhor. Onde você estiver, que os prazeres responda ao Senhor agora. Glória a Ti, Senhor. Espírito de Deus, Tu estás aqui nesta noite. Enche-nos, Senhor, neste lugar. Enche-nos com Enche-nos, Teu Espírito. Enche-nos com Teu Espírito, oh Deus. Faça essa oração aí onde você estiver, aqui na frente. Diga: enche-me, Senhor, nesta noite. É contínuo, é um enchimento contínuo. Deus quer te dar mais de Deus. Onde eu possa beber do vinho do Teu Espírito. Enche-me, enche-me, e serei saciado em Ti, oh Deus. Enche, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito. Senhor, lá na galeria, libera a Tua glória. Enche-nos, Deus. Como no dia de Pentecostes. Batiza-nos com Teu Espírito. Enche-nos, Deus. Batiza-nos com fogo. Enche-nos nesta noite. Batiza-nos com Teu Enche-nos, Espírito. E saiamos daqui dá-nos um cheios. vinho novo. Enche-me, Senhor, agora. Batiza-nos com Teu Espírito. Eu quero ser cheio de Ti. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos com Batiza-nos com Teu Espírito. Vem, Senhor. E dá-nos o vinho novo. Batiza-nos com Teu Espírito. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos com Teu Espírito. Peça o fogo de Deus para a tua vida. Novo. Batiza-nos com Teu Espírito. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos do Teu Espírito. E dá-nos o vinho novo. Batiza-nos com Teu Espírito. Batiza-nos com fogo. Batiza-nos com Teu Espírito. E dá-nos o vinho novo. Batiza-nos com Teu Espírito. Batiza-nos, Deus, nesta noite com Teu fogo. Batiza-nos com Teu Espírito. Abre os olhos do Teu povo. E dá-nos
Dá-nos o vinho novo. Enche-nos como o Senhor encheu Paulo. Dá-nos vinho novo. Pedimos o teu vinho novo nesta noite para cada um aqui, Senhor. Renova-nos. Pai, que essa cidade seja impactada pelos teus filhos e tuas filhas cheios do teu Espírito. Vem, Espírito, transforma os corações. Transforma os corações. Teu Espírito, batiza-nos com fogo, batiza-nos com teu Espírito e dá-nos o vinho novo. Batiza-nos com teu Espírito, batiza-nos com fogo, batiza-nos com teu Espírito e dá-nos o vinho novo. Seja o fogo, seja o fogo dentro de mim, seja a chama no meu coração, seja o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Seja o fogo dentro de mim, seja a chama no meu coração, seja o fogo dentro de mim, até que nos tornemos um. Seja o fogo dentro de Senhor, mim. toca. Seja o fogo. a Libera o teu fogo nesta noite. chama. Aquece os corações. Incendeia esse fogo. Aquece-nos nesta noite. Dá-nos um vinho novo, Senhor. O Senhor colocou um desafio no meu coração. Um dia desses na sala de oração lá em Kansas City, onde eu conversava com Deus e falava: Deus, o que é realmente que você está fazendo na terra? Eu sou tua amiga e você disse que não faria nada sem revelar aos seus amigos, os profetas. Senhor, eis-me aqui, o que é que o Senhor deseja para minha geração e especialmente para minha nação? Porque o Senhor tem nos colocado naquela casa de oração como intercessores pela igreja brasileira. Uau! Tantos lugares para serem intercedidos, não é? O Senhor nos tira daqui e nos coloca para interceder para a nossa igreja, para o nosso povo, porque é uma promessa para a igreja brasileira. Eu não sei se você sabe, mas o Senhor tem highlighted o Brasil para os profetas dessa geração. O Senhor tem dito que o Brasil será sim o celeiro de missionários do próximo estágio. O Senhor disse, o Senhor tem iluminado. Nós fomos chamados para estar em Kansas City, para representar essa palavra profética que Deus liberou, de que no próximo estágio, a nação que liderará o movimento de adoração, a nação que liderará as missões na terra, será a igreja brasileira. Deus disse isso. Deus disse isso. Mas isso exige medida. O Senhor não fará isso conosco no vácuo. Irmãos, igreja brasileira, nós somos belos, nós temos emoções e as nossas emoções são afloradas. Nós temos graça, nós abraçamos, nós beijamos. O mundo ama Brasil. Isso tudo tem propósito. O que Deus disse para mim é que sim, nós temos o potencial para liderar o movimento de oração e adoração na terra. Nós temos
temos isso. Nós temos a graça, a paixão, a leveza, a simplicidade. Nós temos tudo isso e o Senhor vai usar isso. Mas isso não virá assim. Há uma preparação. Há um momento onde nós olhamos e falamos: Deus, se tudo isso é o que tu tens para o próximo estágio, qual é a medida de preparação? E o Senhor me deu uma frase. E eu quero lançar para vocês aqui. É a primeira vez que eu vou falar ela, a frase que Deus me deu em público. Enquanto eu estava ali na hora da mensagem, o Senhor me deu um coro. E eu vou cantar esse coro com vocês, que a gente vai cantar muito no Brasil, eu tenho certeza. O Senhor disse para mim, é o seguinte: você precisa entender. E você precisa proclamar. E o Senhor falou em inglês comigo. Ok, Deus fala em inglês comigo, gente, desculpa. O Senhor disse: está na hora de todos entenderem que Jesus is for life. E eu falei, o quê? Jesus é para a vida. Jesus não é para estar num departamento, ou numa construção, ou num templo, ou num momento. Jesus is for life. Você leva Jesus para a vida, para todos os aspectos da tua vida. E o Senhor tem dito isso e ressaltado no meu espírito. Lembra que eu disse hoje de manhã que está na hora dessa geração elevar o conceito de Jesus Cristo na terra? Quem ouviu isso? Diz para o seu vizinho: eu quero participar desse movimento de elevar o conceito de Jesus Cristo na terra. Irmãos, é um desafio para o nosso coração. Se nós não fizermos isso, quem fará? Nós somos a noiva de Cristo. Fala para o seu vizinho: eu quero entender o que é ter Jesus for life. E o desafio é nós levarmos Jesus para todos os departamentos da nossa vida. Levarmos Jesus de manhã, de tarde, de noite. Levar cativo o nosso pensamento a Jesus Cristo o tempo todo. Acabou a era dos departamentos. Acabou a era das longas consagrações. É todos os dias, é todo o tempo, é toda hora, porque Ele é digno. Aleluia, aleluia. Ele é digno. Uau! Jesus for life. Jesus for life. Aleluia! Jesus for life. Aleluia! Aleluia! E esse é o desafio. E esse é o desafio. Nós precisamos colocar o nosso pé e dizer: é assim que será. Nunca mais será uma estação de glória e a outra estação de nem lembrar que Ele existe. Serão todas as estações de glória ou lá embaixo. Todas as estações Ele deseja a centralidade preeminente na vida do seu povo. E nós vamos cantar um coro agora. O Senhor me deu ele agora na mensagem. Ó, vamos ver lá, pessoal. Eu quero só dó sustenido menor e eu quero a bateria só. Dó sustenido menor, baixo, bateria. Para eu descobrir como é que vai ser a melodia disso aqui. Mas a letra é essa. Nós vamos cantar e declarar agora, amém? Nós vamos profetizar. Eu não sei aonde o Senhor vai levar isso tudo. É grande essa revelação. Eu sei que o Senhor está nos preparando para algo. Jesus for life. Não mais Jesus para o final de semana. Não mais Jesus para alcançar a bênção. Não mais Jesus Papai Noel. Não mais Jesus, mas Jesus for life. Em todas as áreas, em todos os aspectos. Lá no cinema, Jesus. Lá na televisão comendo pipoca, Jesus. Vamos parar de ser religioso. Vamos quebrar o legalismo. Jesus quer participar de tudo na nossa jornada. Amém? Jesus for life. E a gente vai cantar. Uou, uou. Ok, vocês me pegam. Vocês deixam eu construir aqui que é novo. Ok? Olha lá. Eu tenho uma vida pra viver. Sorry, já errei. Eu tenho um amor pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Eu quero Jesus for life. Ok, me espera. Jesus for life.
Eu tenho um amor pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Eu quero Jesus for life, Jesus for life. Eu tenho uma vida pra viver. Oh, eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Eu quero Jesus for life, Jesus for life. Come on! Eu tenho um amor pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Eu quero. Oh, eu tenho um amor pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Jesus for life, Jesus, come on. Eu tenho uma. Yeah, eu tenho uma escolha pra fazer. Jesus for life, Jesus for life. Eu tenho uma vida pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Jesus for life, Jesus for life. Eu tenho um amor pra viver. Eu tenho uma escolha. Eu tenho uma escolha pra fazer. Jesus for life. Eu tenho um amor, eu tenho um amor pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Jesus for life, Jesus for life. Eu tenho uma vida pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Jesus for life. Jesus, come on. Jesus for life. 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 Eu tenho um amor pra viver. Você, eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha. Jovens, vocês têm escolha. Não deixa ninguém escolher por você. Come on. Eu tenho uma vida pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Escolho Jesus for life. Eu tenho um amor pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Jesus for life. 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 Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha pra fazer. Escolho Jesus for life. Jesus for life. Eu tenho uma vida pra viver. Eu tenho uma vida pra entregar. Eu tenho uma escolha
Jesus, vocês, come on. Jesus for life. Jesus for life, oh, Jesus for life, 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 Jesus, continua, para a vida. Jesus não é um departamento, Ele não cabe na estante, Ele não cabe aqui no templo, Ele só cabe dentro de você. Carrega Ele, come on. Jesus for life, Jesus for life, Jesus. O lugar onde Ele cabe é dentro do teu coração, dentro do teu coração, 24/7. Jesus for life, mais uma vez vocês. Jesus for life, é Jesus for life, oh, Jesus for life, Jesus for life, oh, Jesus for life, 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 Jesus for life.